Graça e paz a todos, amém? Vamos finalizar essa aula aí. Nós havíamos falado sobre algumas heresias, né? Que começou a entrar na igreja, né? Como o gnosticismo, o marcionismo e o montanismo. Então, em vista de tudo isso que havia acontecendo, irmãos, a igreja ela foi forçada, né, a estabelecer a ortodoxia, a verdade, né? Essas coisas foi levando porque com o gnosticismo foi começando a entrar aqueles livros, né? Lembra que nós havíamos visto aqueles livros como o Evangelho de Tomé, Evangelho de Pedro, tantos evangelhos. Depois tantos outros livros começou a entrar, né, nas igrejas, começaram a fazer. Aí depois vem montando, né, falando que tinha que tirar muitas coisas, tinha o Deus mau, o Deus bom, e ele tirou boa parte da Bíblia, ele quis montar um cânon bíblico, né, quase fez, ia destruir, mas Deus sabe todas as coisas. Depois veio montando, falando que as revelações não tinham acabado, que Deus estava revelando mais coisas para ele. Então, quer dizer, tinha que ter mais coisas, né? O cânon bíblico que a gente tem hoje, então tinha que ter coisas escritas sobre ele, sobre aquelas duas mulheres, Prisca e Maximília, né? Então, a igreja foi forçada. O cânon, no estudo sobre a Bíblia, nós vimos um pouco sobre o cânon bíblico, né? Cânon é a regra, esse cânon significa a regra. Então, o cânon é um conjunto de livros, né? É a Bíblia, a própria Bíblia é o cânon. Irineu, um dos pais da igreja, que nós vamos ver mais na frente, ele falou que a igreja, ela, a autoridade da igreja repousava em três coisas, né? O cânon, o credo e os bispos, né? Os bispos nós não cremos, né? Até hoje, sim. Mas nessa época, por volta do segundo, terceiro século, começou os bispos. E essa ideia do cânon, ela vem do Antigo Testamento. Porque o cânon do Antigo Testamento estava pronto, né? Todo o Antigo Testamento já era. Quando os, os apóstolos falavam, né? Toda a palavra de Deus é inspirada. Ele estava se referindo ao Antigo Testamento, que estava ali pronto, né? O Novo Testamento não estava pronto. Eles estavam fazendo ali livros, escrevendo cartas, né? Mas ele estava se referindo ali. E automaticamente ao Novo Testamento também. Mas como ele não estava junto ainda, né? Mas essa ideia do cânon veio do Antigo Testamento. E aí, em relação ao Novo, né? Ele foi começando a ter nas igrejas, né? Essa ideia do cânon. Mas como tinha várias igrejas, e não é que nem hoje, como uma igreja crê em algo, né? Como tem hoje, sabe? Essa separação das igrejas, uma crê em uma coisa, outra crê em outra. Lá não. Naquela época era uma igreja só, então a igreja de Jerusalém cria na mesma coisa a igreja de Roma, ou na igreja dos outros lugares. Então foi começando a ter essa coisa, como foi tendo vários livros, aí uma igreja falava, ó, aqui a gente lê tal livro também, do pastor de Hermas, tem uma carta do pastor de Hermas que quase entrou, irmãos, o cânon bíblico. Aí, aqui a gente lê, aí a outra igreja, não, aqui a gente não lê. Então, peraí. Então foi começando a ter isso, entendeu? Porque lá realmente era igreja católica, né? Nós somos igreja católica.
Católico significa universal. Nós somos uma igreja só, né? Porém, hoje em dia tem essas separações, né, das igrejas. O problema é a igreja católica romana, né? Católica romana. O romano que é o problema, né? Que nós vemos até hoje. Mas católico não é o certo eles usar. O católico mesmo somos nós. Então, no ano 367, um homem chamado Atanásio, ele faz uma lista. Basicamente, essa lista que a gente tem hoje, né? Os livros do Novo Testamento. Porém, não foi não é nesse ano ainda que se estabelece. Anos depois, né? Com aquelas reuniões que eles faziam até chegar no cânon bíblico que a gente tem hoje, onde definiu. Assim, a igreja, o que a gente tem que ter em mente, que os livros do Novo Testamento, né, o cânon já estava pronto desde o começo. A igreja tinha que reconhecer qual dos livros, né? Mas isso foi o que Deus fez. Deus ele usou homens para esses homens reconhecer com aquelas características que nós vimos, né? Tinha que ser de um apóstolo ou perto de um apóstolo, tinha que ter essas características, né? Alguns perguntam sobre o livro de Hebreus, né? O livro de Hebreus, ele entrou no cânon como sendo um livro de Paulo. Porém, depois de alguns anos, até naquela época também, alguns não criam nisso. Até hoje, né? Alguns não creem. Eu creio que foi Paulo, mas muitos teólogos dizem que não, pelo fato de ser muito diferente, né, das cartas de Paulo. Mas mesmo assim, mesmo eles não tendo a certeza de quem era, pelo livro, lendo todo o livro, ele responde algumas respostas, ele fecha algumas lacunas que ficou, né? Ele define muitas coisas, né? O livro de Hebreus. Aí, no entanto, a Igreja Católica Romana, ela impõe. Então, a Igreja diz qual livro tem que estar ou não, simplesmente. Assim como eles fizeram, colocaram aqueles 7 livros, porque ela definiu o que é. Então, até hoje, irmãos, se o Papa ele disser que tal livro tem que estar lá, um desses livros apócrifos, ele lê e fala, não, tem que estar no cânon. Eles vão colocar. Né? Por que tantos anos assim e nunca colocaram? Né? Porque a Igreja Católica ela tem um medo de estabilidade. Né? Então, para eles, do jeito que tá bom. Né? Então, eles têm medo de colocar um livro ali, criar uma revolta. Então, eles preferem não colocar. Então, esse é o cânon. Né? Falando bem rápido sobre o cânon. Vamos falar agora sobre o credo. O que é o credo? O credo é uma afirmação de fé, basicamente. O primeiro credo que nós vemos ainda na Bíblia, ainda no Novo Testamento. Está lá em Mateus 16:16, que diz assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem disse isso? O apóstolo Pedro. Então, ele afirmou algo da fé. Isso é um credo. Esse é o credo mais antigo. Mas depois, né, com os pais da igreja, que a gente vai ver, são aqueles que dão continuidade aos apóstolos, eles criaram um credo também, que no latim é assim: Iesius Christus Tel Usius Soter, que significa Jesus Cristo, Filho do Deus Salvador. E o que tem a ver isso?
Esse, irmãos, provavelmente os irmãos já viram aquele peixe, né, que forma assim, um formato assim de um peixe. Esse peixe é um credo, porque de alguma forma as iniciais formam desse credo formam esse desenho, né? Esse desenho, o nome é Iectus, eu acho que é assim que pronuncia, Iectus. ICHTYS. Esse Iectus são a primeira letra de cada palavra aqui, que é Iesus Christus Tel Hustius Soter. Jesus Cristo, Filho do Deus Salvador, que é aquele peixe. Particularmente, eu pensava que esse peixe era por causa dos apóstolos, né, que eles eram pescadores, mas não. Esse peixe é um credo. E os cristãos usavam muito isso. Eles usavam, eles colocavam na catacumba, né? Catacumba. Eles colocavam esse desenho dos cristãos. Eles também, quando eles estavam em algum lugar, o que eles faziam? Para que ninguém... porque é um peixe, né? Então, né? O que eles faziam? Eles desenhavam no muro só uma parte assim. Aí, se vinha de outros lugares assim e era cristão, então ele ia lá e completava aquele desenho. Aí o pessoal falava, aquele lá é cristão. Então era uma comunicação, né, que eles tinham, para que ninguém viesse, porque como tinha muita perseguição, então é uma forma, né. Eles usavam também a cruz, né, só que a cruz é muito na cara. Então foi uma forma deles se reconhecerem também. É um credo. E depois surgiu o credo dos apóstolos. Mas depois de alguns anos perceberam que não era dos apóstolos, né? Esse credo foi criado anos depois. Mas eu vou falar aqui. E esse credo eles usavam para as pessoas, quando as pessoas iam se batizar. As pessoas iam se batizar, eles falavam, eles tinham que repetir essas palavras, né, que é assim: creio em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, um só, seu Filho, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos infernos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Então, esse é o credo dos apóstolos, mas não é dos apóstolos, né? Foi visto que não é deles. Algumas coisas que foi colocado depois, até como foi a mansão, né, dos infernos, foi no inferno. Isso daí foi colocado depois. É um erro teológico. Mas eles usavam para os batismos, né? E depois, a outra coisa que a igreja estabeleceu foram os bispos. No Novo Testamento, no primeiro século, não tinha bispo. Nós vemos, tinha os presbíteros e os diáconos. Só que com o tempo a igreja viu que teria que ter um presbítero acima. Tinha que ter 3 e um acima, né? Isso foi como eles consideraram como um apoio a maior, né? Isso veio com Inácio de Antioquia no início do segundo século. No início do segundo século, né? No segundo século, ele disse então que tinha que ter um único ali que seria o maior entre eles, que seria o bispo.
E depois, no fim do segundo século, um homem chamado Irineu, de Lyon, a gente vai ver, esses são pais da igreja, esses homens são cristãos, a gente vai ver. No fim do segundo século, ele disse que esses bispos tinham que tinha que ter sucessão apostólica, tinha que ser um apóstolo, né? Aí, para ter uma certa eficiência, né? Mas isso trouxe erros também, porque tinha que ter alguém acima, mas o que acontece? Pode ter erros, porque antes eram dois, e se reuniam para formar, para falar algo, né? Assim, para tomar alguma decisão. Agora, com a entrada do bispo, não, é ele. O que ele falou, o que ele disse, tá certo. Mas aí é uma espada de dois gumes, né? Porque por um lado é mais rápido, mas por outro lado, se ele vier com erro, se ele tiver um erro ortodoxo, ou se ele tiver, né, alguma coisa, a igreja vai cair em erros, né? Então, isso aconteceu algumas vezes. E foi tendo esses erros, irmãos. Aí depois, com isso, foi tendo outros erros, né? Então, cada igreja de uma cidade tinha um bispo, né? E foi começando a ter igrejas mais importantes, né? Um exemplo. No Oriente tinha a igreja de Jerusalém, Cesareia,